adjunto adnominal restritivo, aquele que indica a posse ou a propriedade, no latim vai para o caso genitivo. Por exemplo, a bola de Pedro. Então, Pedro é o caso genitivo. Nós sabemos também o que é o objeto direto. O objeto direto é aquele termo que se liga ao verbo para dar sentido. Por Uhum. exemplo, quando falamos Maria emprestou, a gente pode perguntar, emprestou o quê? Não é? Se a gente não souber o quê, a gente não tem o sentido completo. Então, a resposta para o quê é o objeto direto, aquele objeto que está ligado diretamente ao verbo. Maria emprestou o livro. E vimos que o objeto direto, no latim, vai para o caso acusativo. Então, nós temos genitivo e acusativo. Nós vimos também o que é o objeto indireto, que é o termo que se liga ao verbo, como o objeto direto, mas só que o indireto tem uma preposição no meio. Geralmente a preposição a ou a preposição para. Então, por exemplo, na frase Maria emprestou o livro a Pedro, esse elemento novo que entrou é o objeto indireto, a Pedro. Então, Pedro, no latim, vai para o caso dativo. Então, a diferença entre objeto direto e objeto indireto é que o indireto sempre pede a preposição a ou para. Emprestou o livro a Pedro. Então, são os três últimos casos. Nós já tínhamos visto o nominativo, que é o sujeito, o vocativo, que é o apelo, o genitivo é quando a gente usa a preposição de fulano, o objeto direto, que é quando responde emprestou o quê? É, emprestou o livro, é objeto direto, e objeto indireto, geralmente a gente põe a quem ou para quem. Então são esses outros três casos que nós vimos. Hoje nós vamos ver o último caso, que é o ablativo, tá? E antes de falar no ablativo, vamos falar sobre o adjunto adverbial. Adverbial é a palavra que vem de advérbio. Quando nós estudamos as classes de palavras lá no começo, nós vimos que uma das classes é o advérbio. Advérbio indica a qualidade do verbo. Nós já sabemos que adjetivo é a palavra que indica a qualidade de um substantivo. Então, advérbio vai indicar a qualidade de um verbo. Então, em outras palavras, o advérbio diz como o verbo se faz, como o verbo acontece, ou de que maneira, ou por que meio a ação é praticada, ou então onde a ação foi praticada. Tudo que se coloca junto ao verbo para indicar o meio, o instrumento, o lugar, tá certo? Isso se chama advérbio, adjunto adverbial. Então não tem dúvida, o nome adjunto adverbial já nos remete a verbo, qualquer agregado ao verbo para indicar a qualidade do verbo. Qualidade não é o termo correto, mas a forma como o verbo foi executado. Então, adjunto adverbial é um acréscimo que se faz ao verbo para esclarecer de que maneira a ação verbal se deu. Por exemplo, Maria emprestou o livro a Pedro na escola. Olha essa frase. Nós temos aqui, Maria emprestou o livro, objeto direto. A Pedro, objeto indireto, porque tem a preposição a. Na escola, o lugar onde aconteceu. Então, o lugar onde aconteceu vai ser o adjunto adverbial. Temos objeto direto, nessa frase é só aqui, ó. O objeto direto, o objeto indireto e o adjunto adverbial. Agora, tem vários tipos de adjunto adverbial. Escola é o acréscimo que indica a circunstância do lugar onde aquela ação ocorreu. Nós usamos diariamente diversos tipos de adjunto adverbial. Por exemplo, adjunto adverbial de lugar. Um exemplo, o pássaro caiu no chão. Então, chão é o adjunto adverbial de lugar. Onde ele caiu? Caiu no chão. Estamos na sala.
Onde nós estamos? Na sala. Então, sala vai ser o adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de tempo. No inverno, as pessoas sentem frio. Quer dizer, quando as pessoas sentem frio? No inverno. O inverno, então, é para esclarecer mais o verbo sentir. É o adjunto adverbial de tempo. Eles são amigos desde a infância. O desde a infância é adjunto adverbial de tempo também. Temos adjunto adverbial de modo. Ele se dedicou aos estudos com perseverança. Foi como ele se dedicou. Adjunto adverbial de modo. Temos o adjunto adverbial de companhia. Fui ao cinema com o irmão. Eu poderia colocar fui ao cinema, a frase faz sentido. Mas eu quis acrescentar um adjunto adverbial para esclarecer mais a ideia. Eu coloquei fui ao cinema com o irmão. Essa frase foi que deu a qualidade ao verbo ir. Adjunto adverbial de instrumento ou de meio. Voltamos de bicicleta. Como nós voltamos? De bicicleta. Adjunto adverbial de causa. O carro colidiu por culpa dele. E adjunto adverbial de matéria. Espada de aço. Então vocês estão vendo que há vários tipos de adjuntos adverbiais. Quer dizer, nós podemos agregar várias coisas aos verbos e elas serão sempre como adjunto adverbial, porque eles vão esclarecer melhor a maneira como aquele verbo aconteceu, como a ação foi feita. Agora aqui, todos esses adjuntos adverbiais, esses que nós citamos aqui e há outros ainda, todos esses vão no latim para o caso ablativo. Vice-versa, o caso ablativo no latim é traduzido para o português como adjunto adverbial. E o que acontece? Quando nós traduzimos o ablativo para o português, às vezes será necessário acrescentar uma preposição. Olha aqui. No, que é o em com o, né? No, desde, com, de, por, de. Tudo isso aqui é preposição. Né? As preposições na língua portuguesa: a, ante, até, após, com, contra, conforme, consoante, de, desde, durante, em, entre, por assim por diante. Então, o ablativo, no latim, não tem preposição nenhuma. Às vezes tem, mas na maioria das vezes não. Quando você traz um ablativo para o português, você coloca a preposição adequada. Por exemplo, feriu-se com uma faca. Se você vai traduzir isso do latim para o português, o com não vai estar lá. Vai estar feriu-se e o equivalente à faca. Então você vai colocar o com, que vai ser o adjunto adverbial de modo. Tá? Ou seria o adjunto adverbial de tempo, ou de companhia, ou de lugar. Não importa muito aqui essa distinção, importa que nós sabemos que qualquer termo acrescentado para indicar como o verbo aconteceu, ou quando, ou onde será adjunto adverbial e, no latim, vai para o caso ablativo. Então, aqui encerra a lista de casos latinos. Esse ablativo, a princípio, parece ser o mais complicado, mas ele é simples, tá certo? Então, fazendo só uma recapitulação, nós já vimos dos casos latinos que o nominativo é quando na frase a palavra é um sujeito. Então, ela fica no nominativo. Vocativo, quando a palavra é um apelo, vai para o caso vocativo mesmo. Genitivo, quando a palavra indica uma posse, uma propriedade, é de alguém, caso genitivo. Acusativo, quando é objeto direto, dativo, quando é objeto indireto, e ablativo, quando é o adjunto adverbial. Tá? Então, basta lembrar as funções que esses casos têm. Esses 5 casos latinos aqui tem. Aliás, 6, porque o vocativo a gente é quase a mesma coisa que o nominativo, então ele não altera muito. Só mais uma coisa,
Observe que os substantivos em negrito nas frases acima, chão, em o pássaro caiu no chão, sala, em estamos na sala, no inverno as pessoas sentem frio, inverno, ele são amigo desde a infância, infância, ele se dedicou aos estudos com perseverança, perseverança, fui ao cinema com o irmão, bicicleta, culpa, aça, etc. Essas palavras em negrito são precedidos de alguma preposição. Ao serem traduzidos, devemos, portanto, acrescentar a preposição que se fizer necessária. Com, por, em, desde e as outras preposições. A, ante, até, com, contra, conforme. Não são muitas. E parece que são as 20 e poucas preposições só. Tá? Elas vão completar a ideia do verbo acompanhando um adjunto adverbial. Então, isso tudo a gente está falando aqui é o ablativo. Correto? Alguma dúvida quanto a isso, quanto ao ablativo? Não, nenhuma. Ok. Ok. Então, é o adjunto adverbial que acompanha o verbo. Pensa assim, ó, adjunto adverbial, adjunto, né? Pois junto. Advérbio, vou colocar aqui uma coisa que não é muito correta gramaticalmente, mas ajuda bem a entender. Advérbio é o adjetivo do verbo, é o que exprime a qualidade do verbo, a maneira do verbo. Então, adjunto adverbial, e liguem esse termo com o ablativo do latino. Tá? Esse caso latino seria o mais, vamos dizer assim, complicado para entender, porque ele abrange mais preposições. É diferente do acusativo, que é só um objeto direto, e o dativo, que é só duas preposições, ou a ou para. É por isso que eu deixei o ablativo para o final. Mas as gramáticas põem o ablativo em quarto lugar e põem o acusativo no final. Tá? E pelo fato do acusativo estar no final, as palavras que vieram para o português e para o espanhol e outras línguas derivadas do latim, elas vêm do acusativo, de modo geral, tá? Que está naquela lista, está no último lugar. Nós invertemos um pouco a ordem para facilidade de fixação. Agora nós vamos falar uma outra coisa. Verbos de ligação, que nós vamos precisar desses dois assuntos hoje. Ablativo, e assim encerra o nosso estudo dos casos latinos, e verbo de ligação. Tá? Nós já vimos que os verbos, em geral, indicam uma ação. Amar, correr, dar, receber, etc. Mas há verbos que indicam não uma ação, mas um estado, ou a qualidade da coisa, a qualidade da pessoa. Por exemplo, na frase Pedro lê o livro, esse verbo está indicando a ação que Pedro está praticando, que é ler. Ele está fazendo algo, tá certo? Mas na frase Pedro é bom, o sujeito não está praticando ação alguma, ele está apenas sendo bom. Então, ele é apenas bom. O verbo é, no caso, indica uma qualidade dele, que é ser bom. Então, o verbo que indica só uma qualidade da pessoa é diferente do verbo que indica uma ação que a pessoa está praticando. Então, Pedro é bom, o verbo aqui é, ou ser, indica que ele é bom. Mesmo ele não fazendo nada, ele tem essa qualidade. Na frase Maria está doente, o verbo estar também não indica qualquer ação praticada por Maria, mas apenas o estado dela, apenas a condição dela naquele momento, que é estar doente. Pois bem, esses verbos que não indicam uma ação, mas indicam estados ou qualidades, se chamam verbos de ligação. Por que chama ligação? Porque muitas vezes ele é usado junto com esse verbo. Mas vamos ficar somente aqui nessa distinção que é
Verbos de ligação podem ser, estar, permanecer, ficar, andar. Quando você fala assim, ele fica recebendo e-mail. Nota que fica em si não vai expressar a ação de receber. Então você coloca um verbo junto dele. Ele permanece sabendo das coisas. Ou ele anda comprando e vendendo. Entendeu? Então, esse verbo aqui ele é colocado como verbo auxiliar para dar ideia completa a outro. Então, ele é chamado verbo de ligação por isso, e os verbos de ligação principais em português são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. São poucos, mas ele se distingue dos outros verbos porque eles não expressam uma ação, eles expressam somente uma qualidade. Fulano é assim, fulano está assim. Tá certo? Nos verbos que indicam uma ação, o complemento é um objeto. Pode ser o objeto direto. Pedro estuda a lição. Estuda o quê? A lição, objeto direto. Ou Pedro obedece a Deus. Obedece a quem? A Deus, objeto indireto, porque tem a preposição a. Mas nos verbos que indicam somente um estado ou uma qualidade, por exemplo, Pedro é estudioso, o complemento se chama predicativo. Então, lembrem disso. Predicativo é o complemento de um verbo de ligação. Tá? Pedro é bom, Maria é estudiosa, Joaquim é alto. Então, tudo que complementa a ideia de um verbo de ligação, ser, estar, continuar, andar, chama predicativo. Esses verbos pedem um complemento chamado predicativo, isto é alguma qualidade predicada ou atribuída a alguém. Tá certo? Então, de verbo de ligação, é somente isso que a gente precisa saber. Ele difere do verbo normal, que é indicação, porque ele indica somente o estado. Ele é ou ele está. Tá certo? Alguma dúvida quanto a isso, é o verbo de ligação? Tá ok. Predicativo do sujeito. Tá bom. Dos verbos de ligação em português, em espanhol, em latim, o principal que nós temos é o verbo ser. É o primeiro. Por isso, na gramática latina, é o primeiro verbo que a gente estuda, verbo sum. Por que eu falei ser e aqui tem sum? Quem se lembra? Porque no dicionário, os verbos não aparecem na sua forma infinitiva, ser. No dicionário latino, ele aparece assim, sou, verbo sou. Então, sum é a primeira pessoa do presente indicativo do latim. O infinitivo desse verbo é esse, que é ser em latim. Se em português eu procuro o verbo ser, no latim eu procuro o verbo sum, eu sou. É assim, já falei isso antes, é assim que os verbos aparecem no dicionário latim. Vocês querem procurar o verbo cantar? Vocês vão canto para achar o verbo cantar. É, E lá no dicionário vocês vão ver canto, are. Quer dizer, canto, cantare. Tá certo? Não sei por que eles colocam o verbo na primeira pessoa no latim, mas é assim que é. Por exemplo, voco, vocês vão encontrar, em vez de falar chamar, procurar o verbo chamar no latim, vocare, vocês vão encontrar voco, vírgula, are. Quer dizer, voco, vocare. Tá? Então, o verbo sum pertence ao verbo ser em latim. Temos aqui abaixo, então, esse verbo em português e em latim. O infinitivo em português é o verbo ser. Eu não sei como é que é em espanhol, o Johnny. É esse? No, por, no, ser também. É ser também. É, Tá? O latim é esse, ah, não. tá? Mas nós Sou. nos referimos a ele como sum. Então, em português, eu sou, o latim sum. Tu és, latim és também. A diferença portuguesa é só que tem acento aqui. O espanhol nem acento tem, né? No Não, S. é isso. É, este. Nós somos, o latim tem sumus,
vós sois, o latim tem estes, e eles são. O latim tem sunt. Olha que interessante. Se a gente separar aqui o sum com um tracinho, nós vamos ter aqui o quê? A desinência, que é igual ao verbo, quando eu falei antes. Lembra quando eu falei do verbo amo? No final, o verbo amo, ele tem o O aqui no final, essa é a diferença. Mas amas, olha a mesma desinência, e ele ama-te. Olha o T, na terceira pessoa. Nós amamos, a desinência é a mesma de amos, amates e amante. É importante notar essa semelhança aqui da desinência dos verbos no latim, tá? É a mesma, com exceção do que aqui o amo é a desinência O, tá? Isso aqui ajuda a gente a fixar. Então, na primeira pessoa é a desinência O, amo. E o latim, no verbo sum, é sum. Mas na segunda pessoa, tu és, a desinência é S, que é amas, ou és. Na terceira pessoa é um T, amate, amat. Aí no sum é este. Na terceira pessoa do plural, mus, que é amamus, ou então o verbo sumus. Na segunda pessoa, ou segunda pessoa do plural, primeira pessoa do plural, agora a segunda, estes, amates. E por último aqui, eles, amantes, ou sunt, a mesma desinência. Mas aqui é só para a gente fazer uma correlação para ajudar a pegar essa parte de cá, o radical, essa parte é a desinência. Vocês vão notar muita semelhança nos verbos e isso ajuda a saber que caso, qual é a conjugação que eles são. Então isso aqui a gente precisa e vai decorar com o tempo e com o uso, mas é bom vocês já guardarem. Verbo ser, no latim, o verbo esse, as formas são sum, es, est. Sumus, est, sunt. Quer dizer, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. É simples, tá? Não tem dificuldade nisso. Basta, vou deixar isso aqui depois para vocês fixarem. Mas o exercício que nós vamos fazer é que vai ajudar a gravar essa forma. Então, para completar os assuntos dessa unidade, nós já vimos que existe a conjunção aditiva e em português, que no latim é o et, que é o i. E agora saberemos que a conjunção adversativa mas no latim é sed. Então, quando vocês encontrarem sed no latim, quer dizer mais. Tá certo? Em geral, a gente traduz mais. Mas vocês vão ver que o latim tem muito mais conjunções do que o português ou do que o espanhol. Certo? Ele tem mais palavras para descrever as conjunções do que nós temos. O latim tem autem, tem sed, tem vero, tem várias outras que servem como conjunção. Mas a gente padroniza assim, sed é como a gente traduz para o português, é mais. Tá? Então esse aqui foi o verbo sum, que é um verbo de ligação, tá? E a função, ou seja, o complemento que acompanha esse verbo é um predicativo. Então, ele é, o que ele for aqui vai ser o predicativo. Por exemplo, ele é corajoso, é o predicativo do verbo ser. Tá? A diferença do verbo de ligação para os verbos normais é que o verbo de ligação tem um complemento chamado predicativo. Ele não descreve uma ação, mas um predicado da pessoa. Predicado quer dizer a mesma coisa que qualidade. Tá? Existe esse termo latino, quer dizer em português também, quando você predicare, quer dizer atribuir alguma qualidade a alguém. Bom, esses assuntos são os que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Eu vou fazer uma recapitulação aqui rápida. O Francisco, boa noite, Francisco. Já está aí? Ele chegou um pouco depois? Boa noite, boa noite. Boa noite. Nós começamos fazendo aqui uma recapitulação, Francisco, dos casos latinos que nós vimos. Caso genitivo,
que é o adjunto adnominal restritivo, que indica posse. De, pertence a, é de alguém. Por exemplo, a bola é de Pedro é o genitivo latim, é o adjunto adnominal restritivo. Acusativo é quando é o objeto direto em português, vai para o acusativo latim. Por exemplo, Maria emprestou o livro, o objeto direto. No latim vai para o acusativo. Depois nós vimos o dativo, que é o objeto indireto. Maria emprestou o livro a Pedro. A diferença do objeto indireto para o objeto direto é que o indireto sempre tem uma preposiçãozinha, a ou para. Tá? O objeto indireto no latim vai para o caso dativo. E hoje nós vimos o ablativo, que é o adjunto adverbial. E nós falamos que, assim como o adjetivo é a palavra que dá qualidade a um substantivo, o advérbio é a palavra que dá qualidade ao verbo, se a gente podemos dizer assim. Mas é a palavra que indica como o verbo foi executado, como foi praticado. E há vários adjuntos adverbiais. Por exemplo, de lugar, o pássaro caiu no chão, estamos na sala. De tempo, no inverno, as pessoas sentem frio. Ou eles são amigos desde a infância. Adjunto adverbial de modo, ele se dedicou aos estudos com perseverança. Adjunto adverbial de companhia, foi ao cinema com o irmão. Adjunto adverbial de instrumento, voltamos de bicicleta. Ou de causa, o carro colidiu por culpa dele ou de matéria. Espada de aço. Então, todos esses complementos aqui, que dão a qualidade ao verbo, eles vão no latim para o caso ablativo. Então, vamos associar adjunto adverbial em português, seja de modo, de tempo, de causa, de matéria, de instrumento e companhia, no latim vai para um caso que se chama ablativo. E vice-versa, quando a gente identifica um ablativo no latim, a gente traz para o português. Agora, no latim, geralmente não tem preposição acompanhando. A preposição a gente põe em português, tá certo? Por exemplo, as palavras lá em cima, que nós citamos aqui, ó, chão, sala, trabalho, inverno, infância, perseverança, todas elas estão acompanhadas de uma preposição. Caiu no chão, desde a infância, no inverno, com perseverança, com o irmão, de bicicleta, por culpa e de aço. Todas essas palavras aqui, elas são preposições, tá? Que são o ante, até, após, com, contra, conforme, consoante, etc. Então, quando a gente traduz um ablativo para o português, nós anexamos a preposição que for necessária, com, por, em, desde, de. Não são muitas, eu creio que são umas 20 e poucas preposições só em português. Então, isso é o ablativo, tá? É o nosso último caso latino que nós estudamos. Nós vimos, então, nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, dativo, ablativo. O que parecia no começo são nomes, uma salada de nomes, agora a gente já pegou, tá? É só relembrar um pouquinho, a gente já pega cada um desses casos sem dificuldade. Pulamos para outro assunto, que é o verbo de ligação. Nós dissemos aqui que existem verbos que indicam ações. Em geral, os verbos indicam ações, né? Por exemplo, amar, correr, dar, receber, comprar, pedir, cair, subir. Mas há verbos que não indicam ações. Há verbos que indicam estados ou condição da pessoa. Por exemplo, Pedro é bom. Pedro não está fazendo nada. Ele está apenas sendo alguma coisa. Então, ele é. Ele é o quê? Ele é bom. Isso aqui é o verbo de ligação, tá? E o complemento dele é chamado predicativo. Aquilo que se atribui a alguém. Então, bom é o predicativo de Pedro. Então, o verbo de ligação, em geral, são ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar. Esses são os verbos de ligação em português. E eles pedem um complemento chamado predicativo. Por que chama de verbo de ligação? Porque nós usamos esses verbos para auxiliar outros, são verbos auxiliares. Por exemplo, ele continua fazendo, ele anda recebendo cartas, não é? E quando a gente usa esse verbo como auxiliar de outro, é o verbo de ligação,
e o complemento dele vai ser o chamado predicativo. Eu estou falando isso porque agora nós vamos entrar no verbo ser do latim, e o verbo ser, o complemento dele será o predicativo, como em português. Nós vimos também que, se em português nós procuramos no dicionário os verbos pelo seu infinitivo, tá certo? Que é voar, cair, subir, descer. No latim nós procuramos os verbos pela primeira pessoa do presente indicativo. Sou, caio, desço, subo, tá? Quando a gente começa a usar o dicionário latino, se a gente não sabe disso, a gente tem dificuldade, fica procurando infinitivos e não tem. O infinitivo vem abreviado. Por exemplo, canto, uma vírgula, are. Aí você pensa, canto, cantare, é cantare, tá? Do, are, quer dizer, do, dare, que é dar, e assim por diante. Então, os verbos no latim, eles são citados ou são indicados pela primeira pessoa do singular. Por isso, o verbo sum quer dizer verbo sou, que é o verbo ser. No latim, o infinitivo é esse. Vocês já leram em referência, não sei se verdadeiro João Cristão, que falou divino esse, que é o divino ser. Tá? A gente traduz. Não sei por que alguns tradutores deixam divino S para dar assim mais uma coisa etérea, mas é simplesmente o divino ser, é aquele que é, tá? Porque talvez porque usa como existere, é o ser e o existir. Essa é simplesmente a forma infinitiva de ser, o divino ser e o divino existir. Então, como é que é o verbo ser no latim? Eu sum, tu és, ele este. Nós somos, vós estes, eles sunt. Aqui eu estava falando que se a gente olhar aqui, observar a terminação, a desinência do verbo nessas pessoas aqui, vocês vão notar uma semelhança com o verbo da primeira conjugação, o verbo amar. A não ser pela primeira pessoa, que o verbo amar aqui é amo, tá? Mas no verbo, na segunda pessoa vai ser amas. Olha aqui o S, tá vendo? É a desinência do verbo amar e a desinência do verbo ser. Ama-te, na terceira pessoa. Olha o T aqui. O T está presente aqui, está presente no verbo amar, primeira conjugação. Depois você tem amamos. Amamos é a desinência de... Não, mus, a desinência de amamos é a mesma desinência de nós somos. Amates, a mesma desinência. Amates e amante. Tá? Eu estou mostrando aqui somente para indicar que existe uma regularidade nas formas e na desinência dos verbos. Só um minuto, por favor. Então, eu vou apagar isso aqui tudo. Tá. Então, decorem esse verbo ser do presente do indicativo. Sum, est, est. Sumus, est, sunt. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois. O que pega mais é o estes aqui, porque não parece tanto, né? Sois, estes. E eles são sunt. Então, sum, est, sumus, estes, sunt. Tá? E para completar os assuntos dessa unidade, nós vimos na vez passada que o i, a conjunção aditiva em português, no latim se torna et, invariável. E agora saberemos que a conjunção adversativa mais, no latim é sed. Tá? Há outras conjunções adversativas em latim, mas em geral o mais é sed. Tem conjunção que a gente traduz por porém, contudo, todavia, e o latim tem uma abundância de termos, bem mais que o português e o espanhol. Mas, em geral, o mais é esse. Eu coloquei esses dois termos aqui porque eles são invariáveis e nós vamos usá-los no exercício. Tá bem? Até aqui tem
Alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer? Bom, então, para fixação, tá? Vamos praticar os verbos da primeira conjugação como o verbo amo, amare, tá? Verbo adjuvo, que é ajudar, ajudo. Âmbulo, andar, ando. Canto, cantar. Visito, visitare. Âmbulo, a palavra ambulante quer dizer aquele que anda. Ambulare, tá? Então vamos praticar aqui. Vamos pegar o verbo amo, que foi o primeiro que nós vimos, e vamos aplicar aqui os radicais, tirar os radicais e as desinências, tá? Por exemplo, adjuvo. Como é que ficaria? Eu. Quem quer falar para mim? Quem quer conjugar o verbo ajudar, adjuvo, colocando aqui, olhando, tomando como exemplo o verbo amar. Eu ajudo. Sim, mas em latim. Eu. Qual é a desinência aqui? Adjuvo, eu, adjuvo. Tu, Adjuvas. adjuvas, ele, adjuvat. Adjuvas. Nós Adjuvamos. adjuvamos, Adjuvamos. vós adjuvates e eles adjuvante. A mesma terminação, porque é tudo da primeira conjugação. Tá certo? Então pegou todos os verbos latinos da primeira conjugação. Âmbulo. Agora alguém conjuga o verbo âmbulo, primeira conjugação, presente indicativo, tomando como base aqui para ajudar o verbo amo, âmbulo. Quem se habilita? Âmbulo, âmbulo primeiro. Âmbulo, Âmbulas. âmbulas, Ambulat. ambulate. Ambulamos. Ambulamos, Ambulatis. ambulates, E ambulante. ambulant. Ambula. Ambulant. A sílaba tônica é no ambulant. Em português a gente tem o ambulante, né? É. Quer dizer, ambulante vem do gerúndio latino, quer dizer, aquele que está andando, aquele que anda. O ambulante anda fazendo alguma coisa, trabalhando ou vendendo. Ambulância, né? Que é a assistência que anda. Outra pessoa, conjuga para mim, por favor, o canto. Canto, canto, cantas, cantate, cantamos, cantates, cante. Can, cantante. Porque o T aqui Cantante, pertence ao radical cantante, tá? cantante, Canta, muito bem. E visito. Todas essas palavras em latim têm a mesma significação em português. Visitatio, visitação. Visitare. Quem conjuga visito? Visito, visitas, visitat. Visitamos, damos, visitates, visitantes, visitam. visitante. Tá? Então não tem segredo. Pega a primeira conjugação do verbo amar como referência, e daí vocês deslancham com todas os verbos da primeira conjugação. Tá? Adjuva, adjuvas, adjuvat. Adjuvamos, adjuvates, adjuvant. Âmbulo, âmbulas, ambulat. Ambulamos, ambulates, ambulante. Canto, cantas, cantates. Cantamos, cantates, cantante. Visito, visitas, visitate. Visitamos, visitate, visitante. Tá? Quando vocês forem traduzir do latim, uma dica. Vocês, em geral, o verbo está no fim da frase. Então vocês vão procurar, vai até no fim da frase, vocês vão achar o verbo lá. Quando vocês olham o verbo, vocês já vão saber se é singular ou plural. Singular é o, as, at. Plural tem o amos, ates ou ante. Aí vocês vão saber se o sujeito é plural ou é singular. E já vai reduzir as opções, já vai facilitar. Aí você vai saber qual pessoa
é eu, tu, ou ele, ou é nós, ou vós, ou eles. Tá? Você acha, por exemplo, o verbo lá no fim da frase é amat. Eu falei, bom, então amat é singular e é a terceira pessoa, ama. Quem é que pratica essa ação de amar? Vocês vão lá, então, procurar o sujeito. Aí volta lá para o começo da frase, o sujeito deve estar lá. Aí vocês vão procurar se tem objeto direto, se tem objeto indireto, tá certo? Isso, assim, no começo parece complicado, porque você tem que fazer análise sintática, mas depois isso fica automático, fica mecânico, se é que a gente pode usar esse termo. Lembrem-se que não existia nem livro, nem curso, nem nada. As pessoas vinham para a Itália ou para o Império Romano e aprendiam a falar latim, né? Os escravos eram trazidos da força, jogados lá, eles aprendiam a falar latim, né? Então, tem uma coisa natural no aprendizado do latim que é a prática, tá certo? Como você descobre, tem a estrutura. Se eu pego a estrutura do verbo, da primeira conjugação, da segunda, da terceira, tá? Isso vai me facilitar. Se eu pego a estrutura das declinações, que é como a palavra termina de acordo com a função na frase. Por exemplo, Regina, 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 Reginam, quer dizer, se ela é substantivo, se ela é nominativo, se ela é objeto direto. Então, quando você pega a estrutura, aquela estrutura básica, o resto é só montar o esqueleto em volta. Aliás, isso acontece com toda língua. Você precisa pegar a estrutura da língua e depois você pega a estrutura, o resto é o preenchimento que vem com o vocabulário é adquirido com o tempo e com a leitura. Tá? E cada língua que você aprende, você tem mais facilidade de aprender outra, porque ajuda também o raciocínio. E o latim ajuda muito o raciocínio lógico, porque você tem que aplicar lógica o tempo inteiro para fazer a tradução. Então vamos andar, fizemos a recapitulaçãozinha aqui do verbo da primeira conjugação, né, que termina em are, tá certo? Tem ainda uma segunda e terceira conjugação, que nós não vamos ver por enquanto. Vamos então para o exercício agora. Tá? Exercício de análise sintática. Eu peguei esse exercício da gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Ele tem muita coisa boa e não dá para pegar tudo lá, porque a gente não teria tempo. Mas tem muitas coisas que eu peguei de lá. O exercício é: diga a função que exercem as palavras grifadas das seguintes orações e a seguir para que caso devem ir no latim. Estamos novamente praticando análise sintática, tá? Então a gente tem a primeira frase aqui. Olha, estávamos conversando na sala quando vimos pelo buraco da fechadura do quarto fronteiriço um ladrão que, tendo fugido da prisão, dirigiu-se à nossa casa com o intuito de roubar nossas coisas. Ele grifou na sala, buraco, fechadura, quarto, ladrão, prisão, intuito. Vamos pegar aqui para fazer esse exercício? Estávamos conversando na sala. Bom, a gente sabe que o sujeito é... Deixa eu ligar meu laptop aqui, que eu esqueci de ligar, está ficando escuro. Pronto. Então, estávamos conversando na sala, nós sabemos que o sujeito é quem? Quem? Qual é o sujeito? Ninguém fala. Estávamos conversando. Nós. Cadê o sujeito? Nós. Nós. Não é óbvio? Nós, só que está omitido aqui. Estávamos conversando na sala, tá? Esse adjunto adverbial Esse na sala... de lugar, Hã? né? O adjunto adverbial de lugar, né? Isso, muito bem. Adjunto adverbial de lugar, o local onde estava conversando. Quando vimos pelo buraco. Pelo buraco, olha. Adjunto adverbial de
Modo. Por que meio? Ou meio. Adjunto adverbial de modo. Da fechadura. O da aqui vai dar uma dica. Fechadura está na função de que aqui? De posse, genitivo. Genitivo, ótimo. Do quarto. Quarto está na função também de genitivo, porque está acompanhado da preposição de. Vimos um ladrão. E agora? Vimos o quê? Um ladrão. Uhum. Então, o que nós vimos vai ser o Nominativo. Está entre vírgulas. É um... deixa eu ver aqui. Quando está entre vírgulas é um... Não. É o que nós vimos. Porque ali ele não está entre vírgula, ele tem uma palavra antes e uma palavra depois. Um e que depois. Só se a vírgula estiver diretamente antes e depois dele. Então, o que nós vimos? Vimos um ladrão. Ele é objeto direto. Tá certo? Então, no latim vai para o caso acusativo. Tá? Que tendo fugido da prisão, e agora? Adjunto adverbial de lugar. Porque esse da aqui não quer dizer que ele pertence a, mas é de onde ele veio. Adjunto adverbial de lugar. No latim vai para o caso ablativo. Dirigiu-se à nossa casa com o intuito. É o quê? Com o intuito. Adjunto adverbial de modo. Tá? Com. Ele se dedicou ao estudo com perseverança, com o intuito, com o martelo, cortou com a faca. Tá? Então, adjunto aqui adjunto adverbial de modo. Agora, outra frase. Orfeu arrastou com seu canto as florestas e as pedras. Sujeito, Orfeu. Arrastou com o seu canto. O canto, então, vai ser o quê? Adjunto adverbial de modo. Como ele arrastou? Com o seu canto. Com o seu canto está esclarecendo a forma como ele arrastou. Arrastou o quê? As florestas e as pedras. Então, esses dois casos no latim, eles são os objetos diretos. Tá? Ele arrastou o quê? Os objetos e as pedras. Com que? Com o seu canto. Adjunto adverbial. Tá? Outra frase. Vivendo com economia, Pedro e Paulo podem enviar dinheiro para seus pais. Vamos ver. Alguém destrincha para mim aqui essa. Vivendo com economia, Pedro e Paulo podem enviar dinheiro para seus pais. Economia. Olha o com aqui. Adjunto adverbial de modo. Exatamente. Exatamente. Pedro e Paulo. O sujeito. Exato. São dois sujeitos, né? Composto. Pedro e Paulo. Podem enviar dinheiro. Dinheiro é o quê? Quem envia, envia alguma coisa. Enviar o quê? Objeto nominal. Não. Envia dinheiro. Ele está ligado diretamente ao verbo enviar, sem preposição no meio, então ele é o objeto direto. Tá? Ele enviou dinheiro, eles enviaram dinheiro. Então, objeto direto é aquilo que ele envia. Para seus pais. Para seus pais. Vai ser o objeto indireto, pais, porque está ligado por meio da preposição para. Então, nós temos aqui ablativo,
tá certo? Que é adjunto adverbial de módulo. Nominativo, Pedro e Paulo. Acusativo, objeto direto, dinheiro. E seus pais é dativo, objeto indireto. Agora, fugiu por descuido do guarda. Descuido é por descuido. Adjunto adverbial, tá? De culpa. Então vai para o ablativo. Do guarda. Foi dele a culpa, o descuido dele. Aqui vai para o genitivo. Tá? É do guarda, pertence a ele. Pedro feriu o irmão com uma pedra. Pedro, agora que caso latino vai. Pedro é o Nominativo. nominativo, feriu o irmão. O irmão é o. Não fale a função, fala agora o caso latino. Aham. Pedro é o, Objeto direito. mas no latino, no caso latino é o a. Não sei se é o Objeto direto, acusativo. Uhum. Tá? Acusativo. Feriu o irmão, objeto direto, acusativo. Com uma pedra. Com uma pedra. Eu adjunto adverbial de instrumento. Lembra que tem isso aqui, ó? Voltamos de bicicleta com uma pedra adjunto adverbial de instrumento e é o ablativo do latim, tá? Os homens livres dão à humanidade conforto e satisfação. Homens, nominativo, dão à humanidade. Qual é essa função e qual o caso latino? É o complemento do verbo dar, mas tem uma preposição no meio. Aham. Dá à humanidade. Então, objeto indireto e vai ser o dativo. Objeto indireto vai ser o dativo. Tá? Objeto indireto. Dão o quê? Conforto e satisfação. Então, quando fala assim, dão o quê? Conforto e satisfação vai ser objeto direto. Os governos discricionários nenhuma garantia oferece ao cidadão. Governos, nominativo, garantia é o acusativo objeto direto, ao cidadão objeto indireto, a quem eles não dão. Tá? E por último, não conquisto simpatia. O que é que eu conquisto ou não conquisto? Simpatia. Então, simpatia vai ser o quê? Que é o complemento direto do verbo, sem preposição no meio. Não conquisto simpatia. O quê? Complemento do verbo que não pede com preposição, ele se chama objeto Direto. direto. E vai no latim para o? Ablativo. Não. Acusativo. Perdão. Objeto direto, acusativo. Tá? Com promessas. Interrepetivo. Não conquisto simpatia com promessas, ou por meio de promessas. Aqui vai ser adjunto adverbial de modo. Como é que ele não conquista? Com promessas. Tá? Então vai para o caso ablativo. Promessa aqui fica no ablativo. Mas com fatos. Fatos também está no adjunto adverbial de modo, é semelhante a promessas. Então, quando tem o com, tá? Vai para o ablativo. Quando tem o a, vai para o dativo. Quando não tem nada, conquisto simpatia é o acusativo. Aqui eu tenho um sumário dos quadros dessas coisas, desses casos aqui, ó. Nominativo é o sujeito. Isso aqui vocês têm que fixar bem, tá? Vocativo é o apelo. Em geral, é o chamado. Tem o o, traduz com o, ou então ele está entre vírgulas no latino. Genitivo é o adjunto adnominal restritivo. Ele tem a preposição de. Acusativo é o objeto direto sem preposição. Dativo é o objeto indireto a ou para. E ablativo é o adjunto adverbial, em geral por ou com.
Tá certo? Então, esse quadrinho aqui é importantíssimo para vocês situarem bem os casos latinos. Tá bom? Bom, para completar, então, vamos ver aqui umas traduções. Vamos trabalhar um pouco com os casos aqui. Aqui vocês têm o nosso vocabulário, tá certo? Aqui tem a frase, e aqui vocês têm só um lembrete de como é a primeira declinação, como é que a palavra da primeira declinação termina, quando é nominativo é a, vocativo é a, genitivo é ai, dativo é ai, ablativo é ai, acusativo é am. Então, eu tenho aqua vita terrae est, tá? Aqui eu tenho aqua. Teve mudança no aqua? Aqui é o nominativo? Não teve, né? Então ele não está flexionado. Então ele vai ser o nominativo. Então ele é o sujeito, tá? Vita terrae est. Vamos pegar lá o verbo. O verbo est é o quê? Verbo sum. Est é o quê? Ele. É. Terceira pessoa do singular. Então, a água aqui é vida da terra, que é um predicativo, tá? Vita é vida, tá vendo aqui? Terrae é terra, só que ele está no genitivo, ele termina com ai. Então, como é que traduz? A água é a vida da terra, tá certo? O verbo lá no final. A segunda aqui, alguém faz aqui a tradução, explicando, por favor. Aquila in celo volat. Vamos lá. Aquila. Qual é o verbo? O verbo volat, que é voar. Se ele é volat, é a mesma coisa de amat, ele é a terceira pessoa do presente indicativo. Tá? Então aqui você pode traduzir para voa. Voa. Tá? Então eu já sei que o sujeito vai ser singular também. Qual é o sujeito? É o quê? Sujeito áquila. O que é áquila? Águia. Tá? Incelo. Aqui a gente tem o que a gente acabou de aprender. Incelo é o quê? Adjunto, adverbial de lugar. Porque a águia voa no céu. Então, por isso é que incelo está no que? No ablativo, que termina com O. A gente vê isso aqui, ó, porque celo pertence à segunda conjugação. Então, a águia voa no céu. Aqui tem o nominativo, o verbo e aqui o ablativo. Tá? Vamos ver, façam 3. Está bem mais claro aqui o 3. C. Tem que falar, tem que tentar, mesmo que erra, não tem importância. Fêmea. Mulher. Sim. Et. Vocês estão enxergando aqui o vocabulário? Ou não está aparecendo? Fêmea. Et. O que é essa palavra aqui? Menina. Puela. Puella. Você fala cada L separado. Puella. Fêmea et puella. Está na forma sem flexão. Então ela é o quê? Mulher. Esse aqui é o quê? Et. Et é o quê? Fue. E, né? Puella. Fêmea et puella. Ajá, mulher e a menina.
A mulher e a menina. Qual é o verbo da frase aqui? Ambulante. Ambulante. Âmbulo é o quê? O verbo Caminho. andar, Andar. tá? Envia. Quando tem essa preposição aí, esse aqui vai ser o ablativo, o adjunto adverbial de lugar. Envia. Via é o quê? Caminho. Caminho, Mulher, tá? menina, anda. Via, em latim, quer dizer caminho. Então, fêmea et puella envia ambulante. A menina, perdão, a mulher e a menina andam no caminho, tá? Essa aqui, de Ecclesia Gloriam Domino Date. Vamos ver agora. Eclésia é o quê? Igreja. Igreja. Qual é o verbo? Qual é o verbo? O verbo em geral está no final, não é? Igreja. Qual é o verbo? Andar. Esse verbo aqui é o quê? O verbo do. Do, das, dat. Então é a terceira pessoa. Dá. Simplesmente. Eclésia dá o quê? Objeto direto. Glória. Gloriam. Tá? Acusativo. Tá vendo aqui, ó? Domino. Domino é o ablativo. Tá? Então termina com O. Lá em cima, quando a gente viu o caso do Senhor, a gente viu. Então, igreja dá glória ao Senhor. Essa aqui, cantamos et laudamos ecclesia. Que é cantarmos et laudamos? Tá tão claro aqui, gente, ó. Cantamos e louvamos na igreja. Exato. Tá? Aqui nem tem preposição. Se você for traduzir, como Daniel fez, ele colocou um na. Porque o adjunto adverbial de lugar. Tá? Eclésia, por isso que ele está no ablativo. Olha como é que é eclésia. Tá vendo? Ablativo, termina com A. Ego sum via et veritas et via. Aqui vocês têm que saber, não tem como escapar disso. Senão vai levar zero em teologia e leva em latim também. Eu sou o caminho e a verdade E, e a vida. Não, eu sou o caminho, perdão, a verdade perdão, e o caminho. faltou o T. Aqui foi erro meu, vai. Eu, Ego, eu sou. ego sum. Uhum. Ego, eu não coloquei os pronomes, mas ego sou eu, tá? Ego sum, O via, caminho, a verdade e a et vida. veritas, et vita. Essa frase aqui no grego, ela tem as duas conjunções aditivas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não tem artigo, porque o latim não tem artigo. A gente põe artigo quando traduz. Tá? Então, se o Senhor fala ego sum, vita veritas e via veritas e vita, aqui é o predicativo. Tá? Porque sum, a gente já vê o verbo de ligação, o verbo ser. Ego sum via et veritas et vita. Tá bom? Aqui eu Ego pus sum mais via um. veritas. Hã? Ego sum via et veritas et vita. Veritas. Ego sum via et Veritas. veritas et vita. Tá? Eu sou o caminho, a verdade. Quase nem tem flexão aqui. Tá vendo? Via veritas, vita, ego. Tá vendo que eu separei aqui essas 5 frases, que eu coloquei mais as palavras da primeira, terminadas em A, que são palavras femininas. Aqui eu coloquei as que são terminadas mais em e us, são palavras masculinas. Então, o que? Agora eu tenho essa aqui, puer. Lembra de puer, o que é? Menino. Puer, menino. Puer non dat angelo gloriam, sed domino. Agora vamos ver. Dat é o verbo de dar, dare, quer dizer, dar,
Se você tirar o T, fica o português. Tá? Non dat. Quer dizer, então, que puer non dat. Quer dizer o quê? O menino Não dá não é glória ao não. Senhor, O Não menino dá. não dá glória ao anjo. a anjo, somente o Mas, Senhor. não mais, mais ao Senhor. Ângelo aqui está no ablativo, tá? Perdão, está ao anjo, né, no dativo, porque ele que teria uma preposição ao anjo, mas ao Senhor. Por isso aqui, anjo e Senhor, angelus e dominus, tá? Angeló e dominó. Quer dizer que Então, aqui, quando você for traduzir, você coloca um ao na frente, tá? Porque ele está no dativo. Eu já falei que vocês encontram as palavras, às vezes ela está no dativo, às vezes está no acusativo. Quer dizer, às vezes elas são objeto indireto, às vezes são objeto direto. Por exemplo, laudamos dominum. Quando eu falo laudamos dominum, eu estou falando louvamos o Senhor. Tá? Por exemplo, o Salmo, acho que o 117 fala louvai o Senhor. Mas, às vezes as pessoas falam também a palavra louvamos ao Senhor. Aí no latim ele está em outra função, ele está na função de objeto indireto, porque o a colocou ele como objeto indireto. Você não louva diretamente ao Senhor, mas você louva ao Senhor. Tá? Então louvamos ao Senhor, ele vai para o dativo. Então é diferente. Louvamos dominum, louvamos dominó. A diferença é só que louvamos o Senhor ou louvamos ao Senhor. A gente nem percebe essa diferença, não é? Amamos a Deus. Geralmente, quando fala amamos, aí você coloca o indireto. Essa segunda aqui, verbum domini veritas est. o Verbum, Senhor é o verbum, verbo e não, a verdade. A não. palavra. O Verbum, Senhor, aqui, palavra. 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 O O Senhor aqui está Senhor, flexionado, domini, tá? Domini, então ele está no, olha o término dele, genitivo. Genitivo. Então quer dizer o quê? Se é genitivo, é do Senhor. Aqui é ao Senhor, aqui é do Senhor. O latim, quando muda o termo da palavra, ele muda a função da palavra. Então aqui é genitivo. Verbum domini é a palavra do Senhor. A Tá? palavra do Senhor é Veritas est. Que é? a verdade. Verdade é. Então a palavra do Senhor é a verdade. Tá? Verbum domini, a palavra do Senhor. Dominou ao Senhor. Aqui esse outro aqui acho que está mais simples. Caritas et veritas vita celi sunt. Aqui essa palavra do céu, tá? Pode ser caelum ou coelum. Vocês vão encontrar duas formas, não importa. As duas são usadas. Caritas et veritas. Lembra que em Niterói, no Rio de Janeiro, tem um bairro que o pessoal chama de Charitas? Já ouviram falar desse verbo? É caritas. O pessoal usa charitas. Então, caritas et veritas. O que é caritas et veritas? Caridade e verdade. Caridade e verdade. Caritas et veritas, vida celi sunt. Olha o verbo agora, Certo. verbo ser, Certo. tá? É a vida. Da terceira pessoa, eles são, sunt. Então, se o plural do singular é est, no plural é sunt. Como é que a gente traduz então? Caritas e veritas, sunt, vamos lá para o verbo. Caridade e verdade são o quê? A vida no céu. verdades do céu. Vida, vida. Caridade e verdade são a vida, tá? Celi é do céu, porque está terminando com i, genitivo, tá? Assim como domini termina com i, é genitivo, celi termina com i também é genitivo, tá? Isso aqui, ó, Genitivo. é que com o tempo vocês precisam pegar. Se a palavra termina com i, ela é masculina.
no nominativo ela é us ou ela é o genitivo. Por exemplo, puer, menino. Menino. Pueri, pueri é do menino, tá? Dominum é o Senhor, o dominus. Mas se for domini, é do Senhor. Veritate, da verdade, veritatis. E assim por diante. O D, vir nauta est. O que é vir? Marinheiro. Mas tem a primeira palavra aqui. O varão é marinheiro. Uhum. O varão é marinheiro, não é homem, porque homem é outra palavra, é homo. Tá? Vir nauta est, o varão é marinheiro. Muito bem. Angelus verum amat. Olha o O verbo. anjo ama a verdade. O anjo ama a verdade. Por que o verum tá terminando com Porque ele é objeto direto e é acusativo. Tá? Acusativo. Aqui tem um erro. Ele é objeto direto, verum. Se a palavra é angelus, a palavra masculina, tá? Quando ela é objeto direto, ela termina com Se vocês encontram a palavra geralmente vai ser um objeto direto, é uma palavra masculina. Se termina com palavra feminina, geralmente ela é objeto direto na frase. Reginam, Akiam, Rosam, tá? Já bota logo no objeto direto. Aqui não é uma oração, mas simplesmente uma frase. O Liber livro é do pueri. menino. Livro Do do menino. menino. O livro não está flexionado, porque ele é o sujeito. Pueri, tá? Porque menino é puer, é da segunda declinação, termina com i. Agora, caritas et veritas vita omni sunt. É quase que eu falei ali em cima, eu falei agora uma coisa semelhante. Como traduz? Caritas et veritas. Mudou só uma coisinha nessa frase. Caridade e verdade é a vida do homem. São a vida do homem. São a vida do homem. Sunt. Isso. Do homem, porque o homem aqui está... isso é o genitivo. Caritas vita omni est. Caritas é o nominativo. Est o verbo vai pedir um predicativo. Qual é o predicativo? Vita omni. O que é vita omni? Para o Senhor. Caridade é a vida para o Senhor. Não, omni. Omni está aqui dativo. O homem. Você está vendo aí a mesma coisa que eu estou vendo? Frase Omni. B? Omni. Omni. O vocabulário dativo. Não, eu sei, mas olha só. Você não falou Senhor, parece que eu ouvi, não? Então, desculpa. Para o Senhor. Tá certo? Tá? Para o homem. Para E desculpa, eu ouvi você falando Senhor. Não, para o homem. Desculpa. É vida para o homem. Tá? Se fosse do homem, seria assim, ó. Caridade é a vida do homem. Ó. Omnis, porque ele vira genitivo. Tá? Então, como ele é omni, ele é dativo para o homem. Tá? Um S aqui faz diferença entre ser genitivo e ser dativo. Para o homem e do homem. Femina, hominem amat. Femina, hominem amat. Mulher ama o homem. Ama o homem. O homem aqui é o objeto direto, né? Ela ama quem? Ama o homem. Ele está no acusativo, hominem. Tá? Então, observem aqui. Eu coloquei aqui 3 grupos de palavras. Esses 3 grupos se chamam declinações. Então, palavras da primeira declinação, as terminações são nominativo a, vocativo a, genitivo ai, dativo ai, ablativo a, acusativo am. Palavra do segundo grupo, que são a segunda declinação, o nominativo pode ser palavra terminada em us
como dominus, angelus, palavras terminadas em er, como puer, palavras terminadas em ir, como vir, varão, e palavras neutras, terminadas em como verum. O vocativo é praticamente igual o nominativo, com exceção que o Senhor é dominé. Só isso. O genitivo dessas palavras é ir, tá? Verbe da palavra domine, do Senhor, angeli, do anjo. O dativo é o, tá? Para o Senhor, para o anjo. Ablativo também é o, e acusativo é E as palavras da terceira declinação, o terceiro grupo, ela tem várias formas de terminação, várias palavras. Aqui tem uma variedade, por isso é que a gente nem vai classificar. O vocativo é igual ao nominativo. E a terminação dela no genitivo é is, no dativo é i, no ablativo é, no acusativo é am, igual ao hominem. Agora, quando se faz o curso de latim normal na escola, a primeira coisa que o menino pega é uma tabela. Ele pega essa tabela aqui, primeira declinação, singular, plural. Essas terminações, ele tem que declarar. Por exemplo, ai, am. Tá? Primeira declinação, segunda declinação. Aí o professor chama para você declinar uma palavra e dá a palavra rosa. Ele é obrigado a falar sem piscar, sem pestanejar. Ou era, né? No passado, isso não existe mais. Rosa, 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 rosa. Rosa, rosai, rosa, rosaram. No singular e no plural. A gente, por enquanto, viu só o singular. Fica mais fácil para a gente pegar a estrutura. Depois eu pego o plural, que assim só acrescenta o que a gente já tem. O que acontecia? O menino tinha que encher a cabeça os primeiros meses, decorar todas as declinações em todos os números, singular e plural. Ao mesmo tempo que está decorando a conjugação dos verbos. Tá? Então, ele ficava meses decorando e não pegava a estrutura em si do latim. Aí ele começava aqui, quer dizer, com o tempo, com o passar do tempo, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele pegava bem o latim. Tá? O que a gente está vendo? A gente retalhou o latim, a gente viu primeiro o que é os casos, depois nós pegamos algum exemplo de... Nem falei em declinação, só dividi. Primeiro grupo, palavra terminada em A. Segundo grupo, palavra terminada em us e E terceiro grupo, palavras variadas. Isso aqui se chama primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação. Vocês não precisam decorar isso. Se vocês entenderem, vocês vão ter uma folha do lado para consultar. E se tiver dúvida, vão no dicionário. E depois eu vou passar para vocês o quadro com essas declinações para consultar. Porque eu acho que hoje, com o tempo de coisa que a gente tem que fazer e na idade que está, ficaria bem mais difícil que tivesse que decorar. Então vocês vão decorar lendo, fazendo e traduzindo, como vocês fizeram aqui facilmente, essas traduções, especialmente do segundo e terceiro grupo. Tá? Que é como as pessoas aprendem naturalmente. Entra logo na língua e vai pegando. Com o tempo você sabe, isso aqui é acusativo, isso é genitivo e assim por diante. Para terminar, vamos verter para o latim as frases a seguir. Somos da igreja. Então, como é que eu diria isso? Vamos ver lá no verbo. Somos. Como é que seria? Sumos, tá? Da igreja. Cadê a igreja aqui? Igreja está na primeira declinação. Da igreja, então, aqui. Da igreja. Como é que terminaria, então? Dativo. Genitivo. Então, sumos ecclesiae. Tá? Somos da igreja. Se eu quiser falar somos a igreja, como é que eu faria? Somos a igreja. Somos eclésia. Tá? Somos eclesiae, somos a igreja. O varão e a mulher dão glória ao Senhor. Vamos lá. O varão. Varão, vir. O que mais? Et. Eu vou colocar o et aqui. Mulher. Fêmea. Fêmea. Não está flexionado porque ela é substantivo. É o nominativo.
Agora, vamos colocar como o latim faz o verbo lá no final, tá? Vamos pegar primeiro o objeto direto nessa frase, tá? Então, o quê? Então, glória. Mas ele é objeto direto, então é gloriam. Olha aqui, Gloriam. tá? Ela é da primeira Gloriam. declinação, primeiro grupo. Glória a quem? Ao Senhor. Como é que é o Domini. Senhor? Domini. Domino. Ao Domino. Senhor. Porque é dativo. Olha aqui, tá vendo? Ao Senhor. O objeto indireto pede a preposição. E o verbo vão para o final. Dante. Dante. Vir et femina gloriam domino Dante. Tá bom? A águia voa no céu, mas o menino e a menina andam no caminho. Para terminar. Vamos ver. Águia. Áquila. O que mais? Vamos botar no céu primeiro? Polare. Em coelo, porque é o adjunto adverbial de lugar. Então é o ablativo. Tá? Em coelo. Qual é o verbo aqui? Volare. É o Volar. volate, terceira pessoa. Eu vou, tu voas, ela voa. Aquela em coelo volat. Aí agora, mais, que é outra palavrinha que a gente aprendeu separada, que não flexiona, a conjunção adversativa. Mais, sed, tá? Sed, menino, Where. ué, flexionado não, né? Porque ele é o nominativo, né? É. Ué, e a menina? E a menina, como é que eu escrevo? Latim. Puer. E a menina. O que é que vem? Conjunção aditiva. I. Como é que é o I? Et. Et. Como é que é o A em latim? O artigo. Não tem. Não tem. Não tem. Então, puéula. Puella. Sed pué et puéula. O que é que elas fazem? Andam no caminho. Vamos botar agora o verbo no começo, porque o latim varia. Como é que é andam? Ambulam. Ambulante. Tá? É Ambulante. quase igual ao português, ambulam, ambulante. No caminho. Em Via. via. Tá? Então, esse aqui é verter para o latim. É simples, basta que você. Vou apagar isso aqui. Basta olhar a função dos casos e ir fazendo. Essa aqui é a prática. Pode parecer complicado no começo, é um pouco complicado sim, eu concordo, mas aqui vai pegando o jeito, vai ficando cada vez mais fácil. Vocês vão pegar, identificar a terminação das palavras, reconhecer o caso e começa a fazer naturalmente. Tá? Até o 31 de julho, vocês já vão estar traduzindo frases curtas, tem certeza. Até o fim do ano já vão pegar um livro todinho, os arcanos celestes que está traduzido e traduzido todo. Tá? Não, eu acho até, pastor Cristóvão, aqui, ir entendendo as frases que a gente já conhece. O senhor está falando aí, eu estou lembrando da via crucis que a gente fala, né? A pergunta é se é via, vai aparecer o dar, eu poderia traduzir como via. Como que ficaria traduzido a palavra via crucis? Caminho da cruz. Caminho da cruz, né? E esse dar, É, por que entra o da cruz? porque é Esse dar. crucis. Porque crucis exatamente. é o genitivo. Crucis, entendi. Crucis, olha aqui, ó, crucis é da terceira declinação. Isso, entendi. Olha ele aqui, ó, genitivo, crucis. Caminho da Crux. cruz. Cruz é com X, né? Igual Isso. rei, tá? Vou pegar aqui rei. Rex. É a mesma coisa de cruz. Quando ele é do rei, é regis.
É, Então, esse is indica que é o genitivo. Agora, eles traduzem via crucis, eles estão deixando no latim. É um termo isso. latino, né? Porque se você falar caminho da cruz, a pessoa não vai falar via cruz, aí liga direto com o E latim. via ápia. É a estrada, Ápia, aí o Ápia está com maiúsculo, é o nome do caminho. Por exemplo, Estrada Austral, que tem no Chile. Então, via Ápia, é o caminho Ápia em Roma, que vai da costa até Roma, não é? Então, no caso cruz, ele é o genitivo, tá? Eu vou distribuir isso aqui para vocês tendo tempo, por favor, leiam e refaçam esse exercício que nós fizemos aqui, tá certo? Porque a maneira melhor de pegar o latim é exercitando, tá? E se alguma coisa que vocês, se ficou em dúvida ou não pegaram, na próxima vez a gente revê. Não tem mais caso latino para ver, é só isso. Agora é só recordar. Verbo nós já vimos, o verbo ser e a primeira conjugação, tá? Mais um pouco para frente eu vou entrar com as palavras, os plurais dela, porque a gente pegou só a palavra singular aqui, tá vendo? Aquela primeira declinação, primeiro grupo. Mas elas têm, claro, plural. Então, plural você vai acrescentar aqui uma coisinha aqui na frente, mas por enquanto a gente vai botar para não fazer muita confusão. Você já viu o latim que fala orum? Por exemplo, angelorum. Os latinos têm muito desse som, não é? Orum é o plural. Arum é o plural. A gente não está vendo aí os órons e os aros. A gente vai ver depois. Mas se você já pegar o singular, você acrescentar o plural agora fica mais fácil. Tá bom? Bom, 10 horas, tivemos 1h30 praticamente de live. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Muito bom, pastor Cristóvão. É a quinta aula, não é renovação, porque não sabia, é um nascer de novo praticamente. Muita coisa nova. E agora que vocês pegaram um texto em latino, vocês já vão reconhecer, só por esse aqui, já vão reconhecer palavras femininas, tá? Casos, verbos, que tem muitos verbos da primeira conjugação, tá? E o vocabulário vai enriquecendo com o tempo, tá bom? Eu vou colocar Tira uma dúvida, pastor Cristóvão. Tá. É dúvida boba. Só quando aparece no texto a palavra ave. Não texto. Isso. Seguido, depende. Por exemplo. Não entendi. Depende, pode ser o pássaro ou pode ser a saudação. Isso. A diferença, como é que eu entenderia? Seria a sequência, a próxima palavra? Pelo contexto. Contexto. Tem duas coisas. O contexto de ave, quando é saudação, ele vem de seguido de vírgula. É saudação. Quer dizer, ave César é uma saudação. Ninguém está chamando César de passarinho nem nada. Tá certo? Ave Maria é saudação que o anjo fez a Maria. Quer dizer, traduzido, porque o anjo deve ter falado em aramaico para ela, eu não sei. Mas em latim foi traduzido Ave Maria, quer dizer, saúdo-te. Realmente não tem a tradução, mas a gente põe saúdo-te, né? Saudação. E ave também é aves, que é o pássaro. E ave quando é o ablativo, quer dizer, com a ave ou para a ave, tá? Mas é só pelo contexto que a gente pega. É como a palavra manga em português, você vai pegar pelo contexto, você está falando da roupa ou da fruta, não é? Não há como confundir. O contexto já diferencia. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a vocês pela atenção. E na próxima sexta, a gente não vai andar muito mais para frente, nós vamos ficar rodeando agora com o que a gente já viu. Já é bastante para a gente ir praticando. Nós vamos agora só ampliar, em vez de aprofundar. Depois, mais à frente, a gente dá outra aprofundada. Tá? Então, não desanimem, não se assustem, não deixem de pegar, porque vale a pena. Tá bom? Muito obrigado, pastor Cristóvão. Muito obrigado. Nada. Boa noite. Fique com Deus. Bons sonhos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Francisco. O Mário está dizendo, estudem bastante.
vou compartilhar, eu gravei esta vez a aula. Então vamos compartilhar aí. Bom, vou desligar aí. Abraço, Mari. Abraço a todos. Valeu, Francisco. Recording stopped.